Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre ideologia, né? E para isso, meu estudo com relação à ideologia, ele começou, eu pensei em falar sobre isso na semana passada. E aí eu estudei as várias formas de visões da ideologia e é um estudo e tanto. Mas é ótimo, né, velho? E a primeira coisa que eu fiz foi entender o conceito para mim. Ideologia vem justamente do grego ideologia. Ideologia, sabe? A palavra ideia, que significa o seguinte. Peguei no dicionário, o mais antigo, que são os mais legais. Que ideia é o aspecto exterior, a aparência. Ou seja, aquilo que é mostrado a ti na consciência objetiva. A forma distinta ao caráter, a espécie, a classe, a espécie em filos, ideia é a forma ideal no pensamento a qual o objeto material corresponde a um modo imperfeito, a ideia geral. Então, entender a ideia é o seguinte: a ideia é a expressão, ela é expressa, a ideia, através do próprio logos, ou seja, em pensamento, palavra e ação, sabe? Essas são as expressões em que a ideia se forma e se mostra para todo mundo, né? E então eu pensei em passar por todo o espectro geral do que é realmente a ideologia. A ideologia capitalista, um dos aspectos da ideologia capitalista, você vai entender logo adiante que ela é uma maia, é uma ilusão. Ela serve para justamente matar a esperança, entende? Por exemplo, não existe aquecimento global, mas se existir, já é tarde demais. Vamos destruir a Terra, por isso, entende? É a ideologia do próprio capitalismo, sabe? O capitalismo tem essa expressão a esse ponto, sabe? A perspectiva de mundo do capitalista é ver um mundo destruído e sem mais recursos, entende? Porque ele visa somente o lucro e vive nessa ilusão de que um mundo assim vai existir no futuro, entende? E é isso que eles tentam vender a vocês. Ao você aceitar isso, é isso que eles tentam vender, um futuro Mad Max, sabe? De destruição terrestre, onde a Terra será um deserto e eles inabitável, entende? E o que acontece com a Terra é o que é dito no Evangelho, entende? A destruição do sistema capitalista já é mostrado há muito tempo, há 2000 anos atrás, a palavra já foi dada, através do próprio Cristo, no Apocalipse. Então, a distorção dos conceitos reais como forma de manipulação do sistema ímpio capitalista. E isso é algo muito importante para entender a ideologia, a ilusão capitalista. O capitalismo, como é dito aqui no canal e várias vezes eu já falei sobre a antidemocracia representativa, por exemplo, é um conceito em que distorce o significado real da palavra democracia, por exemplo, entende? A ditadura burguesa, a ditadura de Mamon, é justamente um dos aspectos dessa antidemocracia representativa, porque você escolher outro para lhe governar, você ter outro senhor, só gera a sua própria queda, entende? E a real democracia é o viver, o logos divino imutável, a palavra de Deus, a lógica que rege a todos os pensamentos, a verdade dentro de ti, entende? É esse o real governo, e só há esse governo, o governo do um que todos somos, entende? A distorção dos conceitos reais como forma de manipulação do sistema ímpio-capitalista. Pois é. A democracia, a ideológica, a economia, por exemplo. A economia vem de economos. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Que é justamente a palavra oikonomos, em grego, é o cuidar da sua casa, entende? E não existe isso no capitalismo. Logo, não existe a economia capitalista. Apenas a destruição da própria terra, da sua casa, entende? É a negação da economia real, entende? A filosofia, eu fiz um programa sobre isso nos últimos dias e vou deixar por aqui, ficou muito legal. Peço para que vocês assistam. A religião, por exemplo, o conceito de religião, ela é muito distorcido pelo capitalismo. A religião vem de religare, sabe? Que é justamente você ter, após você
nascer, você chegar ao um que todos somos, você ter consciência de que você é parte desse um que todos somos. Tudo isso é religião. Todo diálogo é religião. Toda forma de estudo é religião, sabe? Enfim, vou deixar um vídeo aqui sobre isso. A definição, por exemplo, de política, que é a construção do bem para todos. E você sabe que política não se faz em Brasília, entende? Porque não há construção do bem para todos. Apenas o sacerdócio de Mamon em Brasília, entende? O sacerdócio à ganância, à corrupção, ao capital, sabe? O verdadeiro é o todo. E é verdade. Você, para compreender realmente um conceito, é necessário chegar à sua própria síntese, que é o quê? A unidade, a verdade real, concreta do conceito, sabe? Então chegamos à ideologia para Marx. A ideologia para Marx entre 45 e 46. O grupo de ideias de ideias e ideais burgueses impostos por classe, para as classes e grupos subalternos. Primeiramente, Marx deu esse conceito em 45 e 46. E logo em seguida, ele, no Ideologia Alemã, fala sobre esse conceito novamente, dando uma nova forma ao conceito. A ideologia é a ideia, ou seja, é uma expressão manifesta pelo logos, o pensamento, a palavra e a ação, como eu disse anteriormente. Ao se transformar em mercadoria, o capitalismo, ou seja, ao ter uma face capitalista, a ideologia se torna uma alienação, ou seja, um rompimento com a realidade, uma consciência falsa, de se fazer aparentar que os interesses burgueses são os interesses do coletivo, entende? É justamente essa confusão de que os interesses burgueses, o capital, o interesse do mercado, a economia, vale mais do que o interesse coletivo. E um grande exemplo disso é hoje aqui na pandemia, entende? Onde vemos as pessoas valorizando muito mais o capital, servindo ao capital, servindo a esse senhor, que é Mamon, em vez de amar ao próximo como a ti mesmo, que é justamente ficar em casa, respeitar a vida, entende? Respeitar a vida do próximo. Pelo contrário, véio. A gente vê gente pedindo voto, véio, pedindo para você sair para votar num pelego genocida, entende? Fiz um vídeo essa semana sobre isso. Vou deixar um link logo aqui. E aí eu chego em Lacan. Por que eu vou falar de Lacan? Porque eu quero chegar em Zizek, para falar sobre o conceito de ideologia de Zizek, que é muito interessante de analisar. Lacan, ele faz um triângulo, como você vê aqui. O imaginário, o real e o simbólico. Essa é a expressão da construção da realidade para Lacan, entende? E aí Zizek pega essa construção lacaniana e constrói uma nova visão de ideologia, sendo a ordem simbólica que estrutura a vida humana, segundo a conclusão lacaniana, a estrutura dos símbolos, das suas relações, com todos os símbolos que são expressões do que se chama astrosomas, entende? Ou seja, todo o conhecimento, toda a energia que foi gerada, tudo isso sinteticamente se torna um símbolo desse astrosoma, entende? Dessa construção energética do conceito em si, seja pensamentos, palavras ou ações, entende? Essa estrutura simbólica, essa ordem simbólica, ela estrutura a vida humana e compartilha a sua concepção de realidade. Então, o que influencia as superestruturas? Então, o que influencia as superestruturas formadas por esses símbolos, tá ligado? Ou por essa ordem simbólica? Esse fator é a ideologia, para Zizek, entende? E aí eu escrevi sobre isso hoje. A ordem simbólica, ou seja, a construção dos símbolos, das expressões de todos os pensamentos, em termos simbólicos, assim como todas as coisas provém do um, da unidade, que todos somos. O símbolo sempre simboliza o um ou parte do mesmo, pois até mesmo quando simboliza o nada, simboliza apenas uma forma do um que ele é. Entende?
o mesmo um, em essência, estrutura a vida humana também, né? Estrutura toda a vida, o um que todos somos, e constrói sua visão de realidade, pois é a própria. Por ser a própria realidade, o um constrói justamente a própria visão de todo um sobre a realidade, sobre o próprio um, entende? Logo, até a mesma ordem simbólica das coisas, até o simbolismo do próprio um, está contido no próprio um. E nada não está contido nele, entende? Porque tudo que é real é o próprio um, a unidade, entende? Logo, influencia, governa e rege toda a superestrutura, o um, que ela é, entende? A própria unidade. Uma ideologia é uma ilusão se não condiz com o próprio logos, divino e imutável. Divino e imutável. O logos divino e imutável. Uma ideologia é uma ilusão se não condiz com o próprio logos divino e imutável, seja qual for o objeto. Objeto também como objeto simbólico. As ideologias, ela tem os seus objetos simbólicos, que são, em alguns casos, são a própria ideologia, em outros casos são bases dessa ideologia, sabe? Bases de existência dessa própria ideologia. Como, por exemplo, a falácia constitucional dos Estados ímpios da América do Norte, menos o Canadá, os partidos comunistas russos, o russo depois de 1917, a China, enfim. E aí a gente chega a Zizek discorda de Marx. A ideologia não é simplesmente uma falsa consciência, é uma realidade social. Como interagimos e funcionamos em um jeito estranho é a consciência, ou seja, em compreensão de ideologia, ou seja, a ideia provinda do próprio logos, que é a expressão da consciência, é a própria consciência. Até o corpo, até escapar, tentar escapar e combater uma ideologia é uma ideologia. Tudo o que vemos simbolicamente vem da ideologia. Logo, tudo é um sintoma da própria ideologia. Entende? Sintoma na maneira lacaniana de falar sobre sintoma. E aí a gente chega a justamente a essa passagem que eu pensei hoje. Cada classe gera no interior de sua consciência objetiva coletiva uma ideologia. Gostaria de falar um pouco sobre esse termo consciência objetiva coletiva. A consciência objetiva coletiva é o seguinte. Você agora está vendo esse vídeo através da sua consciência objetiva. A sua consciência objetiva, junto a outras pessoas, forma um conjunto de consciências objetivas, ou seja, uma consciência objetiva coletiva. Essa consciência objetiva coletiva gera uma ideologia. E eu gostaria de frisar, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre a consciência una, o funcionamento da própria mente, da mente humana. É justamente essa compreensão. A consciência objetiva, que você está aqui agora olhando esse vídeo, é gerida pelo subconsciente pessoal, seu subconsciente pessoal, que em seu diálogo da sua consciência objetiva, do seu ego, junto a esse subconsciente pessoal que expõe as suas sombras, a maneira como as maias, as ideologias, que você tem esse embate da sua própria consciência com a sua própria ignorância, gera justamente a conexão com o subconsciente transcendente, que é o subconsciente coletivo, entende? Esse subconsciente coletivo transcendente gere e governa o próprio subconsciente pessoal. Ou seja, e anterior ao subconsciente transcendente está a própria consciência una, a consciência do um que todos somos, que gera e governa todo um que todos somos, que emana, cria forma e materializa todas as coisas. Entende? O processo de dialética é justamente esse embate e conversa
entre sua consciência objetiva com o subconsciente pessoal, passando pelo subconsciente transcendente, ou seja, quando condiz com a própria verdade, a essência, e através do subconsciente transcendente chega-se à própria consciência objetiva, a consciência una, a essência, o um que todos somos, o que rege e governa todas as coisas, que desce e forma na realidade, ou seja, a verdade é a própria realidade. Então, esse conjunto de consciências objetivas coletivas, que dão a base para a existência dessa ideologia, para justificar a sua ação na luta de classes. É justamente sobre isso. Cada classe gera no interior de sua consciência objetiva coletiva uma ideologia para justificar a sua ação na luta de classes. Ao não condizer com o logos, ou seja, com a verdade, com a realidade, a ilusão ideológica se destrói junto à queda da classe que a gerou. Não só a classe, ou seja, o conjunto de consciências objetivas que formou essa ideologia, mas toda a expressão da ilusão ideológica, entende? Em todas as suas formas, sabe? E aí a gente chega a Lukács. Lukács fez os critérios da ideologia, toda a ideologia quer se tornar consciente dos conflitos da própria realidade, ou seja, toda a consciência objetiva coletiva que forma essa ideologia querendo tornar consciente dos conflitos da realidade e para compreendê-los em sua casualidade e como base, sabe? Outro ponto é o intervir sobre as próprias consciências objetivas coletivas que formam a ideologia. Que geram essa ilusão ideológica, no caso, da compreensão de ideologia como ilusão, não da ideologia real, que é justamente aquela que condiz com o logos divino imutável, com a lógica que rege a todos os pensamentos, a própria verdade, entende? Como expressão maística, falo de maística, ou seja, provindo da Maia, sabe? Como uma ilusão, ou seja, uma expressão ilusória. Então Marx define a ideologia. É uma forma de consciência que oculta, cega, impedindo que as expressões que existem sejam percebidas, sabe? Ou seja, a ideologia como Maia, como ilusão, ela é uma forma de consciência que oculta ou cega, impedindo que as expressões que existem sejam percebidas pela consciência objetiva. Ou seja, é justamente a escolha do viver a ilusão que gera a própria destruição dessa ilusão e o choque com a própria realidade e a destruição dessa ideologia maística, ou seja, ilusória. Ela inverte, ou seja, ela expressa uma distorção através do rompimento com a realidade, ou seja, com a verdade, com o logos, e se apresenta ideologicamente através dessa inversão, sabe, do que é real. A naturalização. A naturalização, ela é muito usada pelos conservadores da hipocrisia, sabe? Os que conservam o sistema ímpio capitalista, ou seja, a morte do próximo, geram um genocídio, entende? Esses conservadores são os conservadores da ilusão, entende? Que são justamente... Eu fiz um vídeo sobre eles, sobre os conservadores da hipocrisia, que são aqueles conservadores dos bons costumes, sabe? Se eles tivessem nascido há um século e meio atrás, eles seriam conservadores da escravidão, entende? Eles são conservadores do capitalismo, da expropriação da classe trabalhadora, do roubo seguido da morte do povo, do latrocínio, do genocídio. Hoje eles são isso, entende? E não são os conservadores reais, ou seja, aqueles que conservam a palavra de Deus, entende? A lógica e a própria verdade dentro da gente. E a justificação, a defesa da própria... essa naturalização é justamente naturalizando aquilo que é histórico e cultural, que dão base a essa ideologia, ilusória. A justificação, ou seja, a defesa dessa própria ilusão que gera para permanecer essa ideologia,
o que a apodrece e faz com que ela caia ainda mais rápido. A ideologia para Marx e Engels tem a função clara de garantir e reproduzir as relações que estão na base do domínio de uma classe sobre outra, sabe? E é justamente sobre isso que eu queria falar, de uma maneira simples. Ideologia é justamente a ideia provinda do logos, ou seja, ela é expressada através de pensamento, palavra e ação. A ideologia, como expressão de ilusão, ela é justamente, através do próprio logos da verdade, ela se torna uma mentira, ela vive a sua destruição através da própria dedução lógica. A lógica, justamente que eu digo, é como o próprio processo da verdade, o próprio caminho que a verdade percorre para que seja compreendida na consciência objetiva humana, entende? Justamente como síntese, que é a unidade do conceito em si, sabe? O próprio processo dialético, ou seja, da compreensão e diálogo até ou seja, o processo lógico para compreensão da própria verdade. Eu gostaria de falar sobre isso hoje, justamente para entender o que é a ideologia, sabe? Porque é realmente necessário, velho. É a base de várias formas de manifestação, tanto de ilusão, tanto para a compreensão e destruição daquilo que não condiz com a realidade, tanto para a compreensão da própria verdade. Hoje a gente fica por aqui. Peço para que se inscreva no canal e curta o vídeo se realmente curtiu. A gente logo abaixo tem os links do Apoia-se e do Patreon, caso vocês queiram apoiar a gente. E até mais.